Estamos aqui hoje para realizar a nossa última Masterclass. Lembrando aqui, né? Nossa Masterclass ela vai ser, às vezes, assistida por outras pessoas em momentos, né? Ali bem específicos. Então, aqui eu gosto sempre de enfatizar para vocês que esse nosso projeto, ele vem ali do nosso Manual de Aprimoramento do Planejamento Público Municipal, que é um guia que ele está disponível tanto numa versão física quanto numa versão digital. Posteriormente, vamos deixar aqui os links para vocês acessarem. E esse nosso manual, ele foi convertido, ele foi transformado em cursos autoinstrucionais. Então, nós temos 10 módulos, né, referentes a cada capítulo que é tratado ali no nosso manual. Então, nós temos capítulos falando sobre educação, saúde, demografia, assistência social. Então, todas essas áreas fins que são necessárias para a gente construir um bom planejamento. De forma complementar, nós estamos realizando essas masterclasses que vai, de fato, complementar todo o nosso material, todos os nossos cursos autoinstrucionais para enriquecer ainda mais. Então, por isso, hoje é a nossa última masterclass dessa trilha, né? Mas temos outras, então fiquem à vontade para assistirem, né? Para visitar. Então, todas as demais masterclasses já estão disponíveis para vocês assistirem, caso tenham perdido, né? Ao vivo. E elas vão compor lá os nossos cursos autoinstrucionais, que também são disponibilizados pelo CIAR, tá? Além disso, nosso projeto tem várias outras vertentes, como o nosso software de inteligência artificial, voltado, né, especialmente para a administração pública, diversas outras atividades de mapeamento, de planejamento, de avaliação de boas práticas de políticas municipais. Então, fiquem à vontade também para acessar e utilizar, né, de fato, todas essas vertentes, todas essas atividades para melhorar a nossa gestão municipal. E hoje, então, estamos aqui para falar sobre meio ambiente no plano plurianual. Quem estará conosco é o professor Roberto Luiz do Carmo. Mas antes, gostaria de chamar o professor Januzzi aqui, professor Paulo Januzzi, para fazer, né, também, caso queira, uma apresentação ali do projeto, algumas atividades, né, e fazer a apresentação do professor Roberto. Bom dia, professor. Bom dia, Daniele, bom dia, Roberto, bom dia a todos que estão assistindo, ou boa tarde, né, ou boa noite, no horário que vocês estiverem assistindo. E, enfim, a gente chega, então, nessa fase agora final e fico muito contente que o Roberto esteja, então, aqui apresentando essa masterclass sobre as normativas, as questões chaves que precisam ser incorporadas nos PPAs municipais com relação à questão ambiental. Nós, o Brasil já foi referência, de certo sentido, lá atrás, né, de como você promover o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social com a preocupação ambiental, e a gente andou muito para trás, infelizmente, nos últimos anos, mas, enfim, sempre é momento de recuperar o atraso. Então, por isso que a gente quer destacar muito também essa apresentação aqui, assim como todas as outras já comentadas pela Daniele, né? Eu queria agradecer muito ao Roberto, né? E ele depois, como eu disse, ele é professor do Departamento de Demografia da Unicamp e sempre um pesquisador muito atuante no campo da discussão entre população e meio ambiente. Ele foi, inclusive, presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, além de diretor adjunto do Instituto de Filosofia, Ciências e Ciências Humanas da Unicamp. Então, muito obrigado, Roberto. Eu passo para você, para a sua apresentação, e agradecendo desde já seu interesse aqui nesse nosso projeto. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Daniele, professor Paulo Januzzi, pelo convite de estar aqui hoje para essa atividade. Quero dizer que é uma honra para mim, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Cumprindo essa função que eu entendo que é importantíssima, que é o diálogo
com o poder público, de maneira a subsidiar políticas públicas que garantam aí a qualidade de vida da população. Então, o que eu vou conversar um pouco com vocês hoje é sobre o meio ambiente no PPA, normativas e algumas questões-chave. O que eu conversei com o Paulo Januzzi, né, a gente já foi colega aí de longa data aqui na Unicamp, temos sempre tido uma colaboração estreita, né, ao longo desses mais de 30 anos. Mas o que eu comentei com o Paulo é da importância da gente talvez retomar um pouco a discussão mais básica sobre as questões ambientais, fazer um pouco um recorrido histórico da importância da questão ambiental no Brasil, para a gente conseguir avançar, né? Então, só para colocar um pouco mais o meu local de fala, né? Eu tenho trabalhado aí desde 1991 com a questão ambiental, né? Tive o prazer e a honra de participar, de acompanhar a Eco 92, da Rio 92 no Rio de Janeiro, e desde então eu tenho trabalhado com questões associadas ao meio ambiente, essa relação entre população e ambiente, condições de vida, qualidade de vida. Dentro do campo da demografia, eu trabalho com as questões migratórias. Eu vou citar uma série de textos que a gente tem produzido ao longo do tempo. Vocês podem encontrar esses textos nessas sites que eu estou deixando aí para vocês. Caso vocês não encontrem, por favor, fiquem à vontade para me contactar por e-mail, tá? Espero que a gente possa dialogar, fico aberto a trocas e discussões e diálogos. Acho que mais do que nunca o que a gente precisa nesse momento histórico nosso é de diálogo, de conversa, de entendimento, de construção conjunta do conhecimento, tá? Então, essa apresentação que eu vou fazer aqui hoje, ela tem 4 pontos. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu estou chamando do futuro hoje, da nossa visão atual sobre o futuro. Trabalhar um pouco com vocês um histórico sobre como chegamos a esse ponto em que estamos agora. Falar um pouquinho da legislação e enfrentamento dos problemas ambientais, que eu entendo que é fundamental para o planejamento, né? E pensar um pouquinho na visão de futuro que está embutida aí, que a gente precisa trazer para o planejamento em relação à questão ambiental. Então, começando, né? Falar um pouquinho, então, sobre o futuro hoje, quais são os desafios para o planejamento. Quando o Paulo me convidou para essa atividade, eu achei muito interessante, né? Pensar a gestão municipal em 2025, preparando para o futuro, né? Então, o planejamento, ela tem essa característica, né? De primeiro fazer um diagnóstico, entender o histórico dos processos sociais, dos processos econômicos, dos processos ambientais, né? Esse diagnóstico histórico é que permite uma construção, um entendimento sobre o que é o presente, como o presente se estabelece na realidade atual, né? E também o planejamento tem uma perspectiva fundamental, que é a visão de futuro. Como a partir dessa história, como a partir desse presente, a gente vai pensar um futuro, vai planejar um futuro, vai estabelecer metas, vai estabelecer objetivos a serem alcançados no futuro. Então, acho que esse conjunto de elementos está colocado aí para essa proposta da gestão municipal. Eu acho que é fundamental e é um ponto de partida muito interessante para a gente começar a nossa conversa, tá? Então, qual é a nossa visão de futuro hoje? Qual é o nosso futuro hoje, tá? Então, o nosso futuro ele é muito marcado por essa questão que se coloca de maneira muito incisiva, que são as mudanças climáticas e as mudanças ambientais globais, né? Então, tem toda a discussão que está colocada
pela Organização Meteorológica Mundial, né, no relatório aí de 2025. Esses dados são reiterados e apresentados novamente, né? Então, o que esse gráfico aí está mostrando para a gente é que do conjunto das 6 principais agências que fazem medição de temperatura no globo, no nível global, todas coincidem no fato de que está ocorrendo uma elevação da temperatura, né? Então, essa elevação já atingiu, em 2024, 1,5 graus acima da média histórica, né, tendo como parâmetro aí o ano de 1860. Então, de 1860 para cá, houve já um aumento no nível médio da temperatura global de 1,5 graus Celsius. Tá? Então, isso é muito importante, primeiro, porque é um dado muito objetivo, é um dado realizado por equipes diferentes, 6 equipes diferentes do mundo inteiro. Tá? Então, isso mostra um certo consenso sobre essa questão do aquecimento, e isso coloca uma série de questões, né? Então, são mudanças climáticas que vão implicar em mudanças ambientais globais, que a gente ainda não tem muita dimensão sobre o que vai significar, por exemplo, em termos de alterações no nível das marés, de alterações significativas em termos das massas de ar, né? Então, tudo isso acaba trazendo uma grande incerteza em relação a esse futuro, né? Então, as alterações vão acontecer em larga escala e vão atingir um nível local, né? Eu acho que esse é um ponto central para essa discussão. Não é algo, essa discussão sobre as mudanças climáticas não é algo que está no futuro distante, né? É algo que já está acontecendo e também não é algo que vai atingir apenas algumas partes do mundo. Não é. Vai atingir todas as partes do mundo, logicamente com implicações diferentes para cada localidade. Mas é muito importante que no nível local, no nível do planejamento local, a gente esteja atento também para compreender e para planejar, tendo em vista essa dinâmica da mudança climática. Só um dado que eu acho que mostra que é muito pertinente essa discussão, né? Que é o dado de precipitação do ano de 2024, a fonte é a mesma, né? O relatório da Organização Mundial de Meteorologia de 2024, que foi lançado agora em março de 2025, trazendo os dados de 2024. Né? Então, a gente percebe que existe uma grande quantidade de eventos que foram registrados aí em 2024, eventos de seca, eventos de grande volume de precipitação. Em todas as partes do mundo aconteceram eventos desse tipo, e a gente consegue observar, inclusive, aí no caso do Brasil, né, onde a gente teve contextos de seca na região centro-oeste e norte do Brasil, e contextos de grande precipitação e também pontos de seca em várias partes do Nordeste brasileiro. Então, mostrando aí que a cada ano a gente tem enfrentado esses eventos extremos, né? Seja de grande precipitação, seja de períodos prolongados de seca, e esse contexto tem trazido para a gente aí grandes dificuldades em termos de pensar os impactos, né, sociais desses processos de inundações, enchentes e secas, né? Então, a questão que fica dentro dessa visão do futuro, será que esses eventos climáticos extremos seriam o nosso novo normal? Acho que é uma questão importante que a gente precisa incluir aí na nossa agenda, tá? Então, dentro desse contexto das mudanças climáticas, das mudanças ambientais globais, né, existem alguns conceitos-chave que são muito importantes para a gente incorporar no nível do planejamento, né? Então,
conceitos como perigos, como riscos, como vulnerabilidade, né? Então, perigo e risco pensados sempre como aspectos que estão associados a dinâmicas e a processos que envolvem essa relação humana com o ambiente, né? E as vulnerabilidades, né, que dizem respeito aí não só a forma como a questão ambiental afeta as pessoas, né, mas como também as pessoas, os diversos grupos sociais, conseguem se organizar para fazer frente a esses riscos ambientais. Então, a ideia da vulnerabilidade incorpora também essa perspectiva da capacidade de resposta. A gente fez uma síntese da discussão conceitual sobre esses aspectos, perigo, risco, principalmente vulnerabilidades, né? Nesse livro aí, Questões Demográficas Contemporâneas, Olhares Transdisciplinares. Vocês podem baixar esse livro no site do NEP, né? E tem um capítulo específico onde a gente discute a questão das vulnerabilidades com o nosso colega Humberto Prates da Fonseca Alves, tá? Outros conceitos que estão associados a essa discussão, o conceito de resiliência, né? O quanto a sociedade consegue se reorganizar logo depois de um determinado evento extremo. Adaptação, que é um outro conceito importante para pensar também, tendo em vista a recorrência desses eventos extremos, como a sociedade se organiza para enfrentar esses eventos que vão ser recorrentes ao longo do tempo. Então, tudo isso, todo esse conjunto de conceitos são importantes para a gente entender, para a gente se localizar dentro dessa discussão sobre as mudanças ambientais globais, né? E inclusive no nível municipal, né? Pensar quais são as populações mais vulneráveis, qual é a capacidade de resiliência do município, qual é a capacidade de adaptação frente aí a esse conjunto de riscos associados principalmente às mudanças climáticas, tá? Então, em termos conceituais, né, é muito importante esse conjunto de conceitos. Principalmente considerando, né, que um dos desafios centrais dentro desse contexto das mudanças climáticas, das mudanças ambientais globais, é exatamente o aumento do número e da intensidade de eventos extremos que acabam provocando desastres, né? Então, são desastres relacionados a processos de precipitação, de deslizamento de encostas, né? E que, em grande parte, são desastres socialmente construídos, como a gente trabalhou nesse livro organizado aí junto com a professora Norma Valência, Segurança Humana no Contexto dos Desastres, né? Onde a gente fez uma reflexão com um grupo bastante significativo de pessoas, inclusive do poder público nos vários níveis, né? Como a sociedade precisa se organizar para pensar, para estar preparada dentro desse processo de incidência cada vez mais significativa dos desastres, né? Principalmente considerando, né, que as cidades, que são os principais locais atualmente, onde os desastres acometem os maiores volumes populacionais, né? As cidades são construções sociais e estão e permitem visualizar processos econômicos, processos sociais, resultantes de construções sociais ao longo do tempo. Então, acho que é importante, nesse processo, a gente voltar um pouquinho atrás, né? Então, a gente já deu essa visão de qual é o futuro, o que a gente está vendo em relação ao futuro atualmente, né? A gente voltar, dar um passo atrás e pensar um pouco sobre como a gente chegou a esse ponto, né? Porque, embora a gente tenha, como o professor Paulo Janus chamou a atenção, tenha elaborado ao longo das décadas de 80, 90 e 2000, um grande arcabouço em termos de políticas setoriais ambientais, né? Como a gente chegou nesse ponto atual, né? Como a gente chegou até ontem, né?
onde a gente percebe uma grande resistência, uma grande dificuldade de compreensão sobre a importância da questão urbana. Então, eu vou, através desse histórico, mostrar um pouco como a gente, como foi construída a legislação ambiental e como a gente, em que ponto a gente se situa nesse momento. Então, nesse breve histórico, é importante a gente lembrar de um ponto central na história, né, que é a Revolução Industrial, principalmente a partir da década de 1750 na Inglaterra, né? Então, a Revolução Industrial permitiu um aumento da produtividade do trabalho humano que nunca havia sido experimentado anteriormente na história, né? Então, esse aumento da produtividade do trabalho humano permitiu, por exemplo, a melhoria das condições de vida dos grupos populacionais ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, a Inglaterra e os países europeus que passaram por esse processo de industrialização, depois os Estados Unidos, que também passaram por esse processo, né, vivenciaram mudanças significativas em termos sociais, como a diminuição da mortalidade, especialmente da mortalidade infantil, o que permitiu o início da transição demográfica. Então, esse processo de expansão da indústria ao longo do território, principalmente europeu, para outras partes do mundo, ao longo do século XIX e XX, trouxe mudanças significativas e essas mudanças foram, até certo ponto, positivas, né? A Revolução Industrial também significou uma nova forma de produzir e de consumir. Então, isso lançou as bases do sistema de desenvolvimento econômico capitalista, né? Essas formas de produzir, de consumir, estabeleceram parâmetros de riqueza social, de riqueza individual, e isso mudou a história, a configuração da sociedade humana ao longo desse tempo, tá? Então, nesse sentido, por exemplo, existe uma grande discussão sobre esse período, se esse período pós-revolução industrial seria, por exemplo, um período antropoceno, né? Ou seja, um período geológico no qual a sociedade humana teria conseguido afetar as camadas geológicas do planeta, né? Ou até que ponto não seria um capitaloceno, né? Um período histórico dominado pela produção e pelo consumo capitalista que teria resultado nessa mudança no planeta Terra, né? A diferença entre as duas perspectivas é que, enquanto o antropoceno coloca ênfase na humanidade, né, a ideia do capitaloceno, que é trazida aí pelo Jason Moore, tem uma outra perspectiva, destacando que, na verdade, não foi todo o conjunto da população humana que afetou o ambiente, mas, na verdade, um conjunto de atividades econômicas que beneficiou e que afetou de maneira muito diferenciada as populações humanas dentro do contexto planetário, né? Então, acho que essa diferença é bastante interessante para a gente pensar em termos conceituais, né? Então, o sistema capitalista trouxe essa base produtiva caracterizada pela alta demanda de energia. O que era a energia que permitiu esse desenvolvimento industrial? Num primeiro momento, a energia do vapor, com a queima do carvão, altamente poluente. Então, as fotos, as imagens de Londres no final do século XVIII, início do século XIX, é uma imagem de uma cidade altamente poluída, muito tomada pela poluição da queima do carvão, né? Então, essa característica da produção de energia, né, da demanda de energia, marca muito a Revolução Industrial, e a energia vai mudando ao longo do tempo. Então, num primeiro momento, a energia é obtida através do carvão. Num segundo momento, a energia passa a ser principalmente obtida através da queima de combustíveis vindos
originados a partir do petróleo. Então, essa é uma mudança muito significativa, mas, de qualquer forma, continua a queima de materiais fósseis, e isso tem um impacto muito grande na geração, principalmente de CO2, que é um gás que afeta de maneira significativa as características do ar, né, atingindo aí a atmosfera de uma maneira muito significativa, levando aí ao chamado efeito estufa, né, que é o aquecimento quando ocorre a entrada dos raios solares, mas pela concentração de CO2, esses raios solares não conseguem retornar, produzindo aí um efeito estufa no nível planetário, tá? Além disso, né, esse sistema produtivo provocou uma contaminação também da água e do solo. Londres é o grande exemplo aí desse período histórico de grande contaminação, né? Mas, ao longo do tempo, é importante a gente lembrar que, principalmente a partir de meados do século XIX, Londres passa por uma grande transformação, né? Conseguindo aí equacionar, de certa forma, essa contaminação que havia ocorrido ao longo de pelo menos 100 anos, tá? Um outro aspecto importante diz respeito à questão do consumo. A demanda elevada por objetos materiais, em termos gerais, se manteve ao longo de um grande período histórico, e isso levou à geração de uma grande quantidade de rejeitos, né, que a gente chama de resíduos sólidos. Então, isso historicamente também teve um impacto muito grande e continua tendo um impacto muito grande. Então, a forma de produção e de consumo, né, característica do sistema capitalista, gerou aí esse nosso momento atual, né? É importante destacar, né, que mesmo quando houve uma alternativa pensada em termos de organização social e política, né, que foi o caso da União Soviética, né, num determinado momento aí histórico do século XX. Não houve mudança significativa no padrão de produção e consumo, né? Então, isso explica, de certa forma, a existência, no caso desses países, né, de uma grande contaminação ambiental, né? Então, a União Soviética deixou, né, como herança para a sociedade russa e para o conjunto dos países que formavam a União Soviética muitas áreas contaminadas, né? E isso também é importante a gente destacar. Ou seja, talvez uma das grandes dificuldades que tenha inviabilizado o avanço do socialismo seja exatamente não ter conseguido identificar possibilidades de mudança nesse sistema de produção e de consumo, tá? E no caso brasileiro, né? Então, passando por caso brasileiro, eu acho que é importante a gente fazer esse painel rápido para a gente entender melhor onde se situa a discussão ambiental e onde se situa a construção da legislação ambiental, que é decisiva para a construção de um planejamento no nível municipal, tá? Então, e aí eu vou me deter especificamente ao período pós-Segunda Guerra Mundial no Brasil, principalmente porque o Brasil teve aí algum início da industrialização na década de 1930, mas por conta da crise decorrente, da crise econômica decorrente do processo que envolvia a atividade econômica do café, né? A crise do café da década de 30 acabou inviabilizando ali o desenvolvimento
das atividades de produção industrial, que acabaram sendo retomadas apenas aí de maneira mais intensa a partir do final da Segunda Guerra. Tá? Então, com o final da Segunda Guerra, o Brasil tem uma intensificação da industrialização, essa industrialização muito concentrada no município de São Paulo, no primeiro momento, né? E no entorno de São Paulo, no segundo momento, na região metropolitana de São Paulo. Então, uma grande concentração industrial com características semelhantes ao que havia acontecido na Londres do século XVIII, início do século XIX. Uma grande contaminação ambiental, contaminação do ar, contaminação da água, contaminação do solo. Então, isso, de certa maneira, caracterizou esse processo de industrialização em São Paulo nas décadas de 60, 70, início da década de 80, principalmente. Tá? Esse processo de industrialização muito associado, no caso brasileiro, ao processo de urbanização, assim como havia também ocorrido no caso da Inglaterra, né? Ou seja, toda a questão da posse da terra rural, que não foi equacionada no Brasil até a década de 1970, de certa maneira, esse problema da posse da terra foi transferida para as áreas urbanas, né, com uma ocupação da população pelo espaço urbano brasileiro muito mediado pela ação do mercado imobiliário, ou seja, houve uma apropriação dos melhores terrenos, os terrenos mais valorizados pelo mercado imobiliário, pela população de renda mais elevada, enquanto a população que veio das áreas rurais ou veio migrando de áreas distantes em busca do emprego industrial em São Paulo, acabou não tendo acesso à cidade, né? Acesso à habitação urbana adequada, então foi residir em áreas onde havia um determinado, geralmente associada aos riscos de alagamentos, inundação e aos riscos de deslizamento de terra, que são exatamente as áreas de menor interesse do mercado imobiliário. Então, esse processo de ocupação urbana é muito importante que a gente entenda, porque isso, na verdade, configura um modelo de ocupação que ocorreu no Brasil ao longo aí desse período pós-Segunda Guerra. É importante a gente lembrar que no Brasil de 1950, a população urbana representava 36% da população brasileira. E a gente chega em 2022 com cerca de 87% da população brasileira residindo nas áreas urbanas, né? Então, se a gente pensa aí nesse período 1950 até 2022, um acréscimo da ordem de 150 milhões de pessoas, praticamente apenas nas áreas urbanas, o que significa um crescimento populacional muito significativo, né? E uma parte das características urbanas das cidades brasileiras hoje se deve a isso, né? A gente vive um processo de urbanização incompleta, né? Um urbano que não é urbanizado, um urbano que não tem características básicas de cidade, na medida que não tem uma infraestrutura urbana de acesso à água, de acesso a esgoto, de acesso a serviços básicos, de coleta de lixo, por exemplo. A gente ainda vivencia no Brasil uma grande desigualdade, né, em muitos municípios no acesso a esses serviços públicos essenciais que caracterizam, né, aquilo que a gente chama de urbano. Então, um dos pontos importantes para pensar no planejamento é exatamente esse, né? O quanto
existe no município do atendimento desses serviços básicos que caracterizam o meio urbano? Essa é uma pergunta importante para ser feita, né? E essa infraestrutura básica, né, está muito relacionada ao meio ambiente, né? Então, e aí tem alguns elementos que são chave. Por exemplo, se existe um serviço de coleta um serviço de coleta de esgotos, é importante que haja associado a essa coleta do esgoto um processo de tratamento desse esgoto, né? Caso essa coleta seja feita da maneira que tem sido feita usualmente no Brasil ao longo aí desses últimos 40 anos, né? Que tira do domicílio e joga no primeiro córrego que passa ali na frente, né? A gente transforma um problema que é um problema do nível domiciliar para um problema que é um problema do nível regional, porque aquele esgoto ele vai se acumulando ao longo dos cursos d'água e fica cada vez mais difícil e mais caro fazer o tratamento desse esgoto, né? Além de ampliar demasiadamente a contaminação ambiental, né? Então, esse tipo de perspectiva é muito importante que esteja incorporada pelas pessoas que trabalham com o planejamento no nível municipal, tá? Um outro aspecto desse tipo de ocupação urbana que a gente teve nas cidades brasileiras foram as desigualdades socioambientais, em termos de posse da terra, né? Uma parcela significativa, algo em torno de 10% da população brasileira, vive em condições de grande precariedade, porque habita locais onde não tem a posse da terra, e isso acaba gerando uma situação de grande instabilidade, no sentido, principalmente, eu estou chamando a atenção aqui principalmente para a questão das favelas, né? Não é só a questão da posse da terra, mas é a questão da precariedade das habitações, a precariedade do lugar urbano ocupado por essas habitações, né? Então, isso inclui, por exemplo, acesso a serviços, inclui a ocupação de áreas de risco, né? Áreas sujeitas a alagamento, a inundação, a deslizamento, né? O próprio espalhamento urbano, né? O crescimento horizontalizado das cidades, deixando áreas intermediárias como reserva de valor pelo mercado imobiliário, né? Então, a falta de contiguidade dentro da ocupação urbana também traz uma série de problemas, dentre os quais, por exemplo, a necessidade de grande tempo de deslocamento para a realização de atividades como trabalhar, estudar. Isso acaba configurando também uma grande quantidade de problemas relacionados aos meios de transporte, tá? E eu destaco, por fim, aí, a questão do crescimento populacional que ocorreu nesse período, né? E o crescimento populacional ocorrido aí, especificamente nas áreas urbanas, né? É importante a gente lembrar que houve, ao longo desse período aí, inclusive um decréscimo da população que reside nas áreas que são áreas definidas como áreas rurais, tá? Então, esse é um elemento importante. E aqui eu destaco um aspecto também muito significativo para quem vai trabalhar com planejamento no nível municipal, né? Muitas vezes a gente se refere ao município como a cidade, né? A cidade de Campinas, e acaba, ao se referir à cidade, a gente acaba desconsiderando que os municípios também possuem áreas rurais que são fundamentais dentro da perspectiva socioambiental, né? Muitos das questões ambientais que envolvem os municípios podem também ser equacionadas na medida que houver uma ocupação mais adequada do espaço rural. Então, acho que pensar o espaço urbano e o espaço rural de maneira unificada dentro do contexto municipal é um elemento bem importante, tá?
Eu trago aí dois trabalhos um pouco resultantes desse grupo de trabalho que a gente tem dentro da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, a ABEP, né? O primeiro é um texto já bastante clássico, de 1996, População, Meio Ambiente e Desenvolvimento, Verdades e Contradições, que foi organizado aí pelo professor Jorge Martini, e o trabalho, um outro livro, que é População e Meio Ambiente, Debates e Desafios, que foi organizado pelo Haroldo Torres e pela Heloísa Costa, aí em 2006. Então, são locais onde vocês podem encontrar um pouco mais sobre essa discussão. São publicações de grande circulação que vocês podem encontrar facilmente. Então, esse contexto, né, um pouco sintetizando, esse contexto brasileiro de urbanização e industrialização da segunda metade do século XX no Brasil, ele é muito marcado pela contaminação da água, pela contaminação do ar, pela contaminação do solo, né? Então, indústrias, né, implantadas em várias regiões do país com características aí que levavam a esse tipo de contaminação ambiental bastante significativa. O que eu queria destacar, então, é a questão da legislação ambiental. Então, para fazer face a essa contaminação ambiental que caracterizou esse momento, né, de expansão urbana, de expansão da atividade industrial no país, né, lembrando que ao longo da década de 80 e 90, a gente também passou no Brasil por um grande processo de expansão da atividade econômica, com o início da inserção da soja no centro-oeste brasileiro, né, que já havia chegado ao limite, vamos dizer assim, de ampliação na região sul. A soja, através do investimento público feito na Embrapa, a soja é adaptada ao centro-oeste, então a gente começa a vivenciar, o país começa a vivenciar um processo de expansão da cultura da soja, também com grande impacto ambiental na região do Mato Grosso, principalmente do estado do Mato Grosso, num processo. O que eu estou destacando, então, né, é que esse processo de expansão que havia começado no Mato Grosso, ele continua ocorrendo agora dentro da dinâmica do Mato Piba, né? Então, é uma dinâmica de ocupação do espaço com grande impacto ambiental na medida que retira toda a vegetação, que cobre principalmente as áreas de cerrado, e traz impactos, inclusive em termos da qualidade e disponibilidade da água. Então, uma atividade com um peso econômico muito grande, mas também com impacto econômico muito grande, a questão da expansão da soja e da pecuária no Brasil. Dentro desse contexto, então, de expansão das atividades econômicas, né, houve uma grande mobilização dentro da sociedade, no sentido de construir uma legislação ambiental. Então, por exemplo, a mobilização que ocorreu em várias partes do país no que diz respeito à qualidade da água, lá durante os anos 70, acabou possibilitando que houvesse a criação de uma legislação específica sobre recursos hídricos, tá? Essas lutas sociais, elas também foram acompanhadas pelo próprio Estado em suas diversas instâncias, né? Por quê? Porque havia sensibilidade de que era importante a existência de uma legislação ambiental que fosse capaz de organizar esse processo de expansão da atividade econômica que estava gerando impactos muito significativos nas condições de vida da população. Então, esse é um ponto central, né? A discussão sobre a legislação ambiental, ela não ocorreu ontem, ela não ocorreu desde ontem, né? Essa legislação ambiental, ela tem
uma característica muito decisiva de defender, de proteger a própria qualidade de vida da população, tá? E esse é um aspecto central para a gente levar em consideração. Toda legislação, por exemplo, sobre qualidade do ar, ela resulta em grande parte do fato de que Cubatão, aqui no estado de São Paulo, Cubatão que centralizava grande parte da produção de produtos relacionados ao petróleo, desde o refino do petróleo até outras atividades relacionadas à produção siderúrgica, por exemplo, né? Então, o que eu estava dizendo é sobre a questão do processo de industrialização, da concentração industrial que houve no município de Cubatão, aqui em São Paulo, né? E isso gerou, no início dos anos 70, 1970, um processo que foi bastante impactante naquele momento, que foi o nascimento de crianças sem cérebro. A anencefalia chamou muito a atenção para Cubatão naquele momento, né? Com o nascimento de crianças numa condição totalmente problemática, né? Totalmente que acabava inviabilizando a vida dessas crianças, né? E isso gerou uma grande comoção e grande parte da legislação sobre qualidade do ar resulta da mobilização social, da mobilização da sociedade acadêmica para entender o que estava acontecendo e realmente propor aí parâmetros mais adequados de qualidade do ar, de maneira que a população não fosse afetada pela emissão dos gases que eram ali realizados pelas indústrias concentradas naquele espaço de Cubatão. Então, vocês imaginam a seriedade de um problema muito objetivo, muito prático, que levou à criação de uma política pública muito específica, né, sobre a qualidade do ar. Então, veja, o que eu estou querendo destacar é que a legislação ambiental ela não surge do nada, né? Ela tem um histórico fundamental resultante de processos que ocorreram e que geraram parâmetros importantes para garantir a qualidade de vida da população. Então, nesse sentido, né, existe sempre a ideia de um conflito entre o desenvolvimento econômico e a legislação ambiental. Na verdade, esse conflito não existe, né? Não deveria fazer parte da discussão, porque se o desenvolvimento econômico implica em prejudicar a qualidade de vida das pessoas ou tornar difícil a forma para que as pessoas sobrevivam num determinado contexto, né? Então isso não é desenvolvimento econômico, né? Então isso precisa ser repensado, né? Ou se existe a possibilidade de diminuir o impacto ambiental, né, das atividades econômicas, isso deve ser levado muito a sério, isso deve ser pensado, isso deve ser trabalhado. Então, acho que esse ponto é fundamental, né, e traz o conceito da sustentabilidade, né, que envolve a realização das atividades econômicas sem comprometer a qualidade e as condições de vida da população atual e sem também comprometer as condições de vida das populações futuras, né? Então, esse componente do futuro que a gente está chamando a atenção, que faz parte do planejamento, também está presente aqui quando a gente trabalha com a legislação ambiental, tá? Então, nesse sentido, um elemento central para a gente ter em mente é que se a gente tivesse seguido, se a gente tivesse conseguido implementar efetivamente a legislação ambiental brasileira, a gente não estaria vivenciando esse momento que a gente vivencia hoje, com essa série de crises associadas à questão ambiental, né? E nesse sentido, eu acho que é muito importante que todos compreendam a importância da legislação ambiental para que a gente não retroceda,
né? Quando a gente fala em legislação ambiental, a gente está se referindo à própria necessidade de manutenção de parâmetros adequados para a existência, para a sobrevivência humana. Então, é fundamental que a gente não retroceda nesse ponto, tá? E os municípios têm um papel fundamental na medida que houver um planejamento adequado para atender, para compreender efetivamente o que é a importância da questão ambiental para a qualidade da vida humana. Além, logicamente, de toda a importância que está relacionada à manutenção da vida em geral, né? Os ecossistemas ambientais são fundamentais para a existência humana. Essa dimensão de pensar a vida como fazendo parte de um sistema mais amplo, ela também é fundamental, né? Muitas vezes a gente pensa em políticas sociais, políticas setoriais, né? Mas essas políticas setoriais também têm que ser pensadas de alguma forma no seu conjunto, em termos dos seus impactos sociais e ambientais. Eu só queria dar um exemplo, né? Dois exemplos sobre legislação que são muito importantes, né? Então, a legislação de recursos hídricos, que tem o seu início lá na década de 1970, surge em grande parte da mobilização social para enfrentar o problema da qualidade e da disponibilidade de água aqui no município de Piracicaba, no interior de São Paulo, né? A contaminação da água pelas atividades relacionadas à produção de álcool, né, já fazia com que houvesse uma grande contaminação do rio Piracicaba, que corta a cidade de Piracicaba, e isso gerou um grande movimento social partindo de Piracicaba, e que acabou se ligando a outros movimentos sociais pela água, tanto no estado de São Paulo como em outras partes do Brasil. E isso resultou, né, depois de uma luta de 20 anos, né, com inclusive participação de setores do Estado, né, no sentido de organizar o uso dos recursos hídricos, resultou na Lei 9433, que foi promulgada em 1997. Aí, de novo, né, a criação de uma legislação foi fundamental, mas ela não significou o final da luta pela qualidade ambiental. Então, o que a gente percebe é que existem ações que estão sendo realizadas, mas, ao mesmo tempo, existe também uma grande pressão para que haja um afrouxamento da legislação. Então, acho que entender esses processos, né, é fundamental para que cada município possa pensar, como os recursos hídricos, como a água desse município consegue atender a população, qual é a relação que existe, por exemplo, entre a água e a ocupação do solo na área urbana, na área rural do município. Então, são elementos fundamentais aí para ter em mente no processo do planejamento, tá? E uma outra legislação que tem sido muito atacada também ao longo da história, e que está da história recente do Brasil, que está muito associada à forma como é ocupada o espaço rural, né? É a legislação do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, né? O SNUC, esse sistema, né, ele estabelece um conjunto de categorias de unidade de conservação. Alguns municípios, né, fazem parte dessas unidades de conservação, e é muito importante que no nível municipal haja conscientização sobre a importância dessas áreas de preservação, que vão ter, por exemplo, incidência sobre a qualidade da água. Então, se você tem áreas protegidas no município, essas áreas protegidas têm um impacto muito positivo sobre a qualidade da água, sobre a qualidade do ar, né? Então, influenciam, em termos gerais, as condições de vida da população. Acho que essa dimensão a gente está perdendo, a gente não pode deixar passar essas mudanças que estão ocorrendo de maneira tão incisiva
nas legislações, inclusive no Código Florestal, né? Cada município tem que reconhecer a importância da área rural, a importância das áreas verdes, da preservação e da proteção dessas áreas, tendo em vista que essas áreas são fundamentais para o funcionamento dos ecossistemas, para a existência da vida, em termos gerais, da flora, da fauna, dos animais, né? E tudo isso tem um impacto também muito significativo e muito positivo na qualidade de vida humana, né? Então, estamos perdendo essas conexões, essa perspectiva, essa visão da importância do ambiente sobre a vida humana, né? E a legislação ambiental ela tem essa característica de se preocupar com essa manutenção das condições adequadas da vida humana. E pensando, então, já estou terminando aqui o meu tempo, né, o tempo previsto para essa atividade, pensando, então, para o futuro, qual seria aí uma visão de um futuro sustentável? É muito importante que a gente recupere a ideia da vida como fazendo parte de um sistema, né, de um sistema no qual existem elementos que são elementos vivos e não vivos, né? E esses elementos vivos e não vivos estão totalmente correlacionados entre si. Como colocar isso no planejamento, né? Então, existem alguns trabalhos muito interessantes, e eu vou citar só um deles, né? Esse trabalho do qual faz parte, por exemplo, a professora Heloísa Soares de Moura Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais, e da Ana Mourão Oliveira, nesse texto que eu trouxe para vocês aí como referência, né? Onde elas tiveram a oportunidade de fazer um planejamento na região, junto com uma equipe de professores, pesquisadores e trabalhadores, né, públicos, fazer o planejamento da região metropolitana de Belo Horizonte, pensado a partir do que eles denominam de a trama verde-azul, né, no planejamento territorial. O que é essa trama verde-azul? É exatamente pensar como essa relação entre as áreas verdes, né, daí vem o verde, e o azul, né, que seriam as águas, como essa relação é importante para organizar o processo de ocupação, para fazer com que haja uma melhor organização na ocupação do espaço, mas não só isso, também isso viabiliza melhores condições de vida, no sentido de que vai permitir o acesso a uma água de melhor qualidade, vai ser um processo no qual a existência de áreas verdes vai melhorar a qualidade do ar dentro daquele contexto específico. Então, são formas interessantes de pensar a articulação da ocupação do território com as características ambientais daquele território, né, de maneira a respeitar e potencializar esses elementos ambientais de forma que eles sejam positivos para a vida humana, né? Então, um outro elemento para a gente pensar dentro do planejamento é a integração entre as políticas setoriais, né? As políticas muitas vezes são trabalhadas de maneira muito segregada, muito específica, muito paralela, sem levar em consideração as interações, né? Então, é fundamental que haja integração de políticas de recursos hídricos, políticas para áreas verdes, políticas de uso e ocupação do solo urbano, de uso e ocupação do solo rural. Todas essas políticas têm que estar muito bem articuladas, né? Essa perspectiva, então, de uma visão sistêmica sobre as questões socioambientais, né, que pode gerar aí políticas públicas mais eficazes para garantir o atendimento do interesse público, de uma vida saudável, uma vida com qualidade, uma vida onde as pessoas possam exercer plenamente a sua cidadania. Então, esses seriam elementos, né,
que seriam importantes trazer aí para esse planejamento plurianual, né? Eu gostaria de encerrar com a frase que está aí na chamada para essa atividade, né? Eu achei muito interessante essas duas frases. É preciso conciliar a preservação dos recursos naturais com o desenvolvimento social justo nos municípios. Ao dominar estratégias para equilibrar essas demandas, o gestor estará apto a liderar a transformação local, garantindo que as comunidades alcancem uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos. Eu acho que isso resume bem esse conjunto de elementos que eu tentei trazer hoje. Eu agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição de vocês, seja hoje ou seja em algum outro momento que vocês queiram me contactar por e-mail ou de alguma outra forma. Muito obrigado. Excelente, professor. Muito obrigada pela participação, por trazer, né, tantas informações aqui que, de fato, vão enriquecer ainda mais o nosso material, vai, de fato, fazer com que isso chegue ali na ponta, né, chegue na gestão municipal, e políticas públicas ali voltadas para o meio ambiente que sejam mais efetivas, mais eficazes, né, que, de fato, façam a mudança ali no contexto municipal. Estou olhando aqui, infelizmente não tivemos perguntas, né? Então, mas nos colocamos à disposição. Então, caso, né, em algum outro momento tenha alguma dúvida, tenham perguntas, então nós, da equipe do CEPASP, do CIAP, tanto como o professor aqui já se colocou, nós estamos disponíveis para sanar alguma dúvida futuramente. E agradeço, professora, a participação e já antecipo, né, que essa parceria se estenda no futuro em novas atuações e novas atividades que nós iremos desenvolver. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Obrigado, Daniele. Ficamos em contato e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima.